Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a decisão de Portugal ocupar a terra. Então, por que Portugal decidiu começar a explorar e a ocupar a terra aqui no Brasil? De acordo com o Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha eram os únicos donos das terras da América. Só que os espanhóis, os franceses e os holandeses também reivindicavam, também disputavam a posse do território americano. Essa disputa intensificou-se principalmente a partir do momento em que surgiu uma notícia de que os espanhóis haviam descoberto minas de ouro e prata em áreas onde hoje correspondem o México e o Peru. O governo português tinha medo, né, receava perder as terras brasileiras, porque as expedições que ele enviava não conseguiam parar a atuação clandestina desses outros europeus, principalmente dos franceses, que já haviam inclusive estabelecido alianças com indígenas da tribo Tupinambá para a extração do pau-brasil. Então, para acabar com esse contrabando e para evitar novas invasões, para garantir, né, a propriedade, a posse dessas terras, a coroa portuguesa então vai começar a, de fato, colonizar o Brasil. Havia também um fator econômico, e esse fator econômico contribuía para essa decisão, porque o governo português começou a ter prejuízos com um declínio do comércio com o Oriente, porque houve uma elevação dos custos com o transporte das especiarias e a manutenção, né, dos entrepostos, além da forte concorrência dos franceses, dos ingleses e dos espanhóis. Então, essas três nações, né, Inglaterra, França e Espanha, atacavam Portugal tanto nas rotas comerciais com as Índias, nas rotas de especiarias, como também na tentativa de tomar posse e de explorar o território brasileiro. Então, o governo português procurou alternativas para aumentar os seus lucros comerciais e aí, com isso, a colonização da América, a colonização do Brasil começou a ser vista como uma possibilidade de realização de bons negócios. Bom, então o início da colonização aconteceu com 5 navios e uma tripulação de aproximadamente 400 homens, 400 marinheiros. Essa expedição foi comandada por um nome muito importante que vira e mexe aparece nas provas, que é o Martim Afonso de Souza, certo? E ele vai partir de Lisboa em dezembro do ano de 1530. Por isso que a gente coloca 1530 como um marco, né, para o fim do período pré-colonial e início do período colonial. E os objetivos dele eram muitos, eram grandes objetivos ao chegar por aqui. Então, ele deveria iniciar a ocupação da terra pelos portugueses, que seriam colonos, a exploração econômica do território, então fazer gerar dinheiro aqui de alguma maneira, combater os corsários estrangeiros, combater esses invasores estrangeiros, procurar ouro e fazer um melhor reconhecimento geográfico do litoral. Resumindo a história, né? O que eles tinham que vir aqui fazer? Gente, tinha que fazer dinheiro. Era isso. O objetivo do Martim Afonso de Souza era gerar dinheiro, gerar riquezas para Portugal. E no ano de 22, no ano de 1532, no dia 22 de janeiro, com o objetivo de estabelecer núcleos de povoamento, Martim Afonso então vai fundar a primeira vila no Brasil, que é a vila de São Vicente. Então, quando te perguntarem, né, sobre a vila de São Vicente, é a primeira vila aqui da colônia, a primeira vila do Brasil. Ele também vai fundar alguns outros povoados, como Santo André da Borda do Campo e Santo Amaro. Na região de São Vicente, os primeiros colonos vão iniciar então o cultivo da cana-de-açúcar e logo depois vão instalar o primeiro engenho no Brasil.
que é um engenho, pessoal? É um estabelecimento destinado ao cultivo da cana e à fabricação do açúcar. Então, é em São Vicente que nós vamos ter aí o surgimento do primeiro engenho no Brasil. O açúcar era um produto de grande interesse para o comércio europeu. Por conta dele, né, a partir do comércio do açúcar, seria possível organizar uma exploração permanente do solo, iniciando o povoamento sistemático da colônia. Então, ao decidir implementar uma espécie de empresa açucareira no Brasil, Portugal vai deixar a atividade meramente predatória da colônia, que era a extração do pau-brasil, que era o que eles faziam até então, e vai iniciar a montagem e uma organização mais produtiva dentro das diferentes diretrizes, né, dentro dos diferentes objetivos da colônia. Né? Então, a partir de 1532, nós começamos a ver aqui no Brasil a produção do açúcar. Então, a colonização ela vai ser marcada no seu início pela produção do açúcar para quem? Para o mercado europeu. Então, esse açúcar ele ia para onde? Para a Europa, certo? No princípio, lá no comecinho, né, em 1532, no século XVI, com a instalação dos primeiros engenhos e núcleos de povoamento, o comércio do açúcar ele era relativamente livre, ou seja, qualquer pessoa poderia vir para o Brasil para explorar isso, tanto que era incentivado. A coroa portuguesa ela passou a conceder terras a portugueses e a estrangeiros que dispunham de recursos para a instalação dos engenhos. Por quê, pessoal? Porque estrangeiros também, não apenas portugueses, porque eles tinham condições, primeiro, de instalar o engenho, certo? E de pagar o quê? Impostos. Então, por isso que a coroa começou a liberar para outros estrangeiros a instalação de engenhos. Só que entre os anos de 1560 e 1570, então a gente tem uma década aí mais ou menos, a economia açucareira vai se expandir muito, tá? Então a gente passa a ter uma expansão significativa. E aí percebendo uma oportunidade de quê? De aumentar os seus lucros, o rei português, Dom Sebastião, vai estabelecer algumas regras um pouco mais rígidas para a concessão de terras e vai decretar logo ali no ano de 1571 que o comércio colonial com o Brasil deveria ser feito exclusivamente em navios portugueses. Isso aqui, pessoal, vai ter um nome, vai ser o famoso Pacto Colonial. Ou seja, tudo que era produzido na colônia só poderia ser vendido em Portugal, né? E Portugal depois distribuía isso para o restante da Europa, e tudo que a colônia precisava só poderia ser comprado de Portugal. Né? Então, isso era um pouco complicado, porque gerava uma coisa que a gente vai chamar hoje em dia de monopólio. Monopólio, certo? A letra é meio ruim, mas dá para entender. Ou seja, somente Portugal vendia para a colônia e somente a colônia vendia para Portugal. Certo, gente? Bom, além disso, a gente vai ter o que a gente chama de escravidão indígena. Muita gente fala que não teve, mas teve sim, tá, gente? Uma questão de uma tentativa, né, e em alguns casos bem sucedida de escravizar os indígenas que aqui habitavam. Então, o relacionamento entre comerciantes portugueses e vários povos indígenas foi se tornando conflituoso à medida que os índios começaram a resistir e a se submeter aos portugueses. Então, os indígenas, eles na verdade não queriam se submeter aos indígenas. E para obter trabalho indígena, os colonos não hesitavam em usar a violência e impor a escravidão. O governo português, no início, ele se opunha, ele defendia
a liberdade dos indígenas, mas os colonos recorriam a um instrumento que eles vão chamar de guerra justa. O que é a guerra justa? Era a guerra contra os indígenas, autorizada pelo governo português. Ele é meio contraditório, né, nesse começo, e os seus representantes, justificada basicamente nos casos em que os indígenas, que eram politeístas, se recusavam, olha aqui o motivo, ó, a conversão à fé cristã. Então, sempre que eles tentavam catequizar esses índios e havia uma negativa, então eles utilizavam desse instrumento aqui, ó, que era a chamada guerra justa. Ah, você não quer se converter ao cristianismo? Então eu vou te escravizar. Simples assim, né? Ou eles impediam a divulgação dessa religião. Então, às vezes os índios não aceitavam a catequese e quebravam acordos ou agiam com hostilidade contra os portugueses. Então, uma sucessão dessas guerras contra os povos indígenas marcou a conquista das regiões litorâneas pelos europeus no século XVI. Foram os casos, por exemplo, das guerras contra indígenas caetés, tupinambás, carijós, tupiniquins, guaranis, tabajaras e os potiguares. Então, a escravidão indígena, pessoal, ela foi se estabelecendo a partir de meados do século XVI, principalmente quando os colonos portugueses passaram a necessidade de mão de obra para a produção açucareira. Os portugueses e alguns aliados indígenas guerreavam contra os índios inimigos e os prisioneiros eram distribuídos ou vendidos como escravos. A partir do século XVII, a escravidão indígena continuou ligada à expansão açucareira pelo litoral, mas se estendeu também para outras regiões, como São Paulo, Maranhão e o Pará. Em atividades econômicas, como por exemplo a agricultura de milho, feijão, arroz e mandioca, e extração das que algumas pessoas vão chamar de drogas do sertão, que era o guaraná, o cravo, a castanha, a baunilha, plantas aromáticas e medicinais. O escravo indígena também foi utilizado para o transporte de mercadorias. Então, por exemplo, de São Paulo até Santos, por exemplo, o carregador índio descia a Serra do Mar, transportando nos ombros cargas de aproximadamente 30 quilos. Então, essa questão da escravidão indígena foi bem complicada, foi bem ruim, assim como a escravidão africana, certo? Então, agora, a gente, antes de finalizar a aula, nós vamos resolver duas questões que já foram cobradas em provas anteriores do Enem. A primeira questão que a gente vai resolver, ela foi cobrada no ano de 2012. Então, vamos ler o texto motivador da questão e depois vamos ver as alternativas. Então, vamos lá. Dos senhores dependem os lavradores, que têm partidos arrendados em terras do mesmo engenho. E quando os senhores são mais possantes e bem aparelhados de todo o necessário, afáveis e verdadeiros, tanto mais são procurados, ainda dos que não têm a cana cativa, ou por antiga obrigação, ou por preço que para isso receberam. Esse é um texto de 1711, tá? Por isso desse vocabulário diferente, um pouquinho complicado da gente entender nos dias de hoje, tá? Então, vamos lá, vamos entender primeiro o comando da questão, vamos ver o que a questão pede, vamos reler o texto e marcar a alternativa que a gente acha que é a correta, certo? Então, segundo o texto, a produção açucareira no Brasil colonial era. Então, ele está procurando o que, pessoal? Ele está procurando basicamente uma característica. Opa! Uma característica da produção açucareira. Então, segundo o texto, a produção açucareira no Brasil era. Vamos ver aqui já algumas alternativas, vamos ler as alternativas para a gente encontrar a resposta no texto. Então, ela era caracterizada pelo funcionamento da economia livre. Opa, peraí, economia livre?
durante a explicação, durante a aula, eu falei um pouquinho a respeito do monopólio que a coroa criou. Então, não, essa alternativa aqui, não vou nem terminar de ler, essa alternativa aqui ela não é adequada, né? Então, não havia uma economia livre, tá certo? Letra B, baseada no arrendamento de terras para obtenção de cana a ser moída nos engenhos centrais. O texto não está falando de arrendamento, não, tá? Ah, as terras não eram arrendadas, tá? Era o governo português que distribuía as terras lá no início, tá? Letra C, marcada pela interdependência econômica entre senhores de engenho e os lavradores de cana. Então ele está falando sobre interdependência, significa o quê? Que um dependia do outro. Será que era isso? Olha só, o texto vai falar algo parecido. Ó, dos senhores dependem os lavradores. Opa, que têm partidos arrendados em terras do mesmo engenho. Ou seja, os lavradores, eles arrendavam terras dos senhores de engenho. Então não era um arrendamento do governo, né, da coroa. Os senhores de engenho eram proprietários, né, dessa terra e os lavradores arrendavam essa terra deles para produção, para o cultivo da cana-de-açúcar. E o texto fala por que eles produziam essa cana, por que eles arrendavam isso. Primeiro, ou porque os senhores de engenho tinham bastante condições de processar essa cana, né? Então, quanto os senhores são mais possantes e bem aparelhados de todo o necessário, afáveis e verdadeiros, tanto mais são procurados ainda dos que não têm cana cativa, ou por antiga obrigação, ou por preço para que isso receberam, ou seja, para pagamento de empréstimos anteriores, né? Então, sim, pessoal, a alternativa correta aqui é a letra C. A gente vai terminar de ler as outras alternativas, mas aqui a correta, sim, é a letra C, marcada pela interdependência econômica entre os senhores de engenho e os lavradores de cana. Então, olha aqui o texto, né? O que ele está falando? Dos senhores dependem os lavradores, que têm partidos arrendados em terras do mesmo engenho. E quantos senhores são mais possantes, papapá, papapá, papapá. Aqui ele está dando, né, a descrição do porquê os lavradores procuravam esses senhores de engenho. Então aqui a alternativa correta é a letra C. Mas vamos ler as outras alternativas para a gente descartar de vez. Sustentada no trabalho escravo desempenhado pelos lavradores. Opa, trabalho escravo desempenhado pelos lavradores? Não, pessoal, quem era escravo aqui? Eram os índios e logo depois os negros. Então, não, os lavradores não eram escravos. Pendente de insumos importados da Europa nas frotas que chegavam aos portos em busca de açúcar. Não, também não. Essa alternativa aqui está incorreta. Então, a alternativa correta para nós aqui é a letra C, certo? Marcado pela interdependência econômica entre os senhores de engenho e os lavradores de cana. Eu separei uma outra questão. Essa outra questão ela foi cobrada no Enem no ano anterior, ano de 2011. E vamos ler então o que a questão está dizendo. Qual que é o texto da questão? O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas, entre o século XI e o século XVIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo. Olha que características. Sempre procure, pessoal, no texto características, tá? Geralmente essas características respondem à questão, relacionadas aqui ao conteúdo de história, tá? Então, produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas.
Olha só que interessante. Então aqui a gente encontrou algumas características. Vamos ver se essas características respondem à questão. Vamos ver o comando. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de. Quando ele coloca em virtude de, ele quer saber o que, gente? O motivo. Meu Deus do céu, minha letra tá horrível nisso aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês. Então, o que que eles querem saber, pessoal? Eles querem saber o motivo. Pronto, ficou melhor. Então vamos lá. Vamos ver se alguns desses motivos aqui na questão respondem a nossa pergunta. Letra A. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. Então ele quer saber o motivo do porquê Portugal escolheu o açúcar como um produto para dar início à colonização. O lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso? Olha, gosto dessa alternativa. Vamos ver as próximas. Letra B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses? Não, aqui ele fala, né, que os árabes levaram para quem? Para a Europa, não só para os portugueses. Então, não, pessoal, a letra B não é uma alternativa correta neste caso. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente, pessoal, durante a explicação da aula, eu falei que havia a escravidão indígena, e logo depois, né, a gente vai ver aqui o início da escravidão negra, da escravidão africana. Então não havia problema de falta de mão de obra, a mão de obra não era insuficiente. Então não, tá? Essa alternativa aqui também está incorreta. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto, pessoal, as feitorias, né, os engenhos, eles eram aqui no Brasil mesmo, tá? Então, não, essa aqui não é uma alternativa correta. E a letra E, os nativos da América dominarem as técnicas de cultivo semelhante. Quem são os nativos da América, pessoal? São quem, ó? Os indígenas. E os indígenas produziam açúcar? Não, não produziam, né? Então, a alternativa E também não está correta. Então, aqui eu vou marcar a alternativa A, que, inclusive, de acordo com o gabarito, é a alternativa correta. Então, considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude do lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui e até nossa próxima aula.